Olá, sejam bem-vindos no nosso evento da diversidade do NPB. Para quem não me conhece, eu sou a Elisa e junto com a Silzi formamos a equipe da diversidade do NPB. Esse mês é um mês importante, onde é comemorada a visibilidade da comunidade LGBTQI2+. E trouxemos hoje um convidado muito querido e especial, o Rafael Torres. E o Rafael possui mestrado em saúde pública, ele é bacharel em psicologia, e ele é pós-graduado em saúde mental e adição aqui no Canadá. No Brasil, ele atuou como psicólogo, como psicoterapeuta e professor universitário. E atualmente ele vive em Toronto, onde ele é conselheiro mental comunitário do Comitê de AIDS de Toronto. Então, Rafael, seja bem-vindo. Obrigado. E hoje ele vai explicar para a gente um pouquinho o que é masculinidade tóxica dentro da comunidade LGBTQI2+. Ok. Elisa, muito obrigado pelo convite, né? Também a toda a equipe do Networking para Brasileiros. Eu fico muito honrado, né? Inicialmente, de ter recebido o convite, fico feliz. Acho que é uma temática super importante, né? Que a gente possa discutir, especialmente nesse mês de junho, né? Que é o mês que a gente celebra a Pride, a diversidade, o orgulho, não só aqui em Toronto, como em diversos locais do mundo, né? E principalmente num contexto tão complicado como que a gente está vivendo agora, né, que é o contexto de isolamento físico, algumas vezes também de isolamento social, né, e que com tantos preconceitos e racismo, situações como essa sendo filmadas, expostas e discutidas, acho que é importante que a gente possa trazer temáticas que vão abrir nossa mente, né, permitir que a gente se torne mais diverso e mais aceite mais a diversidade que existe no mundo, tá bom? Gente, alguns informes antes da gente começar. A gente teve aqui ao início um probleminha com a questão de quem ia ser o host da reunião. Atualmente eu estou como host, então eu vou estar falando e aceitando as pessoas que estão entrando aqui. Então, de vez em quando eu vou estar meio tonto, tá? Mas vai dar tudo certo. E por que eu sou o host? Porque eu gostaria de compartilhar alguns slides que eu fiz com vocês, tá? Então, por conta disso, me desculpem se algumas vezes eu estiver um pouco lento fazendo uma coisa e outra. Eu não sou multitask, definitivamente, mas eu vou fazer o meu melhor, tá bom? Eu vou começar aqui a compartilhar a tela, certo? Por favor, me confirmem se vocês estão vendo e tendo acesso. Sim, a gente está vendo. Sim? Mãozinhas ok? Perfeito. Tudo bem. Então, a ideia realmente hoje é que a gente possa discutir sobre masculinidade tóxica, né? E quais são os efeitos dessa masculinidade tóxica dentro da comunidade LGBTQ+, né? Eu vou estar discutindo aqui alguns conceitos que são fundamentais para que a gente possa entender, né? Inclusive o que é a comunidade LGBTQ+, enfim. Então, ao longo da apresentação, por isso que eu acho que os slides são importantes, né? Porque eles vão me ajudar a visualizar melhor essa discussão para mim e para vocês, tá bom? Deixa eu ver se mais alguém entrou. Acho que não. Acho que não. Então, vamos lá. Consigo passar a tela? Sim. Como a Elisa já bem me apresentou, muito obrigado pela apresentação, né? Mas acho que é sempre melhor fazer esse exercício de posicionalidade também ao início de toda fala. Então, falar de onde que eu estou falando, quem sou eu, enfim, né? Então, eu sou Rafael, né? Eu sou um homem, me identifico como homem cis, né? Me identifico com o gênero de acordo com o sexo meu sexo biológico, por isso me faz ser um homem cis, tá? Sou um homem cis gay, casado com outro homem cis, aí tenho muito orgulho, né, desse meu local de fala, certo? No Brasil, eu sou do Nordeste, eu sou de Fortaleza, que é a capital do Ceará, então de vez em quando meu sotaque vai dar uma gritada aqui, tá? Por conta disso, lá eu me identifico como nordestino, e aqui, no contexto canadense, eu sou latino, né? E eu acho que é importante falar desses locais que eu ocupo, porque isso vai ter completa conexão com o que eu vou estar discutindo aqui, certo? E eu acho muito legal esse post aqui que eu estou compartilhando com vocês, porque tem muito a ver comigo também, né? Acho que é fundamental que a gente diga que vidas negras importam, amor é amor, desde que todos estejam consentindo com isso, ciência é real, ciência é importante, feminismo é super importante também, e a gente vai falar sobre o feminismo aqui nessa apresentação, tá? Nenhum humano é legal e gentileza, né? Gentileza faz parte, é fundamental nas convivências sociais, certo?
Atualmente eu trabalho aqui em Toronto como conselheiro mental comunitário do Comitê de AIDS de Toronto. Mais especificamente, eu estou nos programas de saúde de homens gays, bissexuais, queer e HSH, né, que são homens que fazem sexo com homens. Vou explicar mais um pouquinho sobre todas essas terminologias mais para frente, certo? Então, tenho lidado com algumas dessas questões no meu dia a dia profissional, né? E aí, do que eu vou falar aqui hoje, eu acho que é fundamental que a gente entenda a ideia de gênero, certo? E aí eu peguei essa definição aqui do Google mesmo. Se você for lá no Google e colocar gênero, você vai encontrar, né? E vem falar que gênero é um conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou de mais particularidades. Eu demarquei aqui essa questão do se acham ligados, porque eu acho que isso é fundamental e é o que vai estar balizando muito da minha ideia do que eu vou falar aqui de gênero, né? Gênero, nesse contexto aqui, é uma produção sociocultural. Então, é algo que não é algo dado, não é algo para todo mundo. Acabou de entrar alguém, eu vou só aceitar. Aceitei. Não é algo dado e é algo que é construído, certo? Então, assim, a gente pode até identificar, se nós pensarmos nos locais que nós somos do Brasil, qual a ideia de homem e de mulher e qual a ideia de homem e de mulher quando a gente chega aqui em Toronto. Quando a gente lida com diversas culturas, com pessoas que vêm da China, da Índia, da Itália, enfim. E como que essas pessoas vão interpretando e vão vivendo o que é ser homem, o que é ser masculino, o que é ser mulher, o que é ser feminino, né? Então, é importante que a gente tenha claro que essa ideia de gênero, ela é construída, ela pode ser modificada e ela tem um local geográfico e tem um local histórico, né? Então, estou falando de um homem nordestino que vive aqui nesse contexto ocidental da América do Norte, né? Que é um homem gay que está vivendo nessa época, nesse ano de 2020, tá? Então é importante também que eu demarque isso. E aí eu trouxe aqui essa figura, né, que o governo do estado de São Paulo compartilhou recentemente, que eu acho que tem muito a ver também com isso que a gente está discutindo, que é explicando, né? Outra pessoa acabou de entrar, gente. Desculpa se eu vou falando isso, é porque é para eu me lembrar de vez em quando estar aceitando. E aí... Pronto. Opa, desculpa. Ok. E aí, né, o que é que isso vai nos apresentar? Sexo biológico é aquele sexo que a gente recebe ao nascer, né? Tem a ver com a nossa questão cromossômica, com os órgãos sexuais que a gente apresenta, enfim. Nem sempre o sexo biológico vai estar em acordo com o gênero que eu me identifico. E aí, por isso que é importante que a gente compreenda que existe a identidade de gênero, que é como eu vou me identificar, né? Então, se eu sou cis, eu me identifico com o meu sexo que foi dado ao nascimento. Se eu sou trans, eu não me identifico com o sexo que foi dado ao nascimento nesse sexo biológico, né? Então, existe esse processo de quase que não é uma linha bem dada, né? Mas a gente pode ir transitando nisso. Bem como existe a expressão de gênero, que é como eu vou expressar esse meu gênero. E aqui, o que eu vou estar falando vai ter muita relação com a identidade de gênero, mas principalmente com a expressão de gênero, né? Porque é como que as pessoas estão expressando gêneros, principalmente quando a gente pensa na ideia de gênero masculino. O que é masculino? Né? O que é ser homem, o que é viver como um homem, ou o que são atividades masculinas. Isso tem completa relação com a ideia do que é masculinidade tóxica. Tá? Eu não comentei aqui sobre a orientação sexual, mas enfim, a orientação sexual é para que a gente direciona o nosso desejo afetivo sexual, né? Que aí vai estar dialogando com como que eu visualizo essa questão do meu gênero, certo? Eu acho que dúvidas vão ficar mais para o final, não é isso? Então, vão anotando, se vocês tiverem algumas dúvidas, tá bom? Isso. Outro fator importante, antes de eu explicar diretamente o que é a masculinidade tóxica e como que isso afeta a comunidade, né, é pensar nas ideias de privilégio e opressão, né? Como seres sociais que nós somos, a gente está incluindo diversos grupos sociais. E aí, nesses grupos, a gente vai aprendendo alguns valores. E a gente vai perpassando esses valores ao longo da nossa vida. E durante a nossa vida a gente vai aprendendo valores novos, incluindo alguns, mudando outros, né? E nisso a gente vai estar o tempo todo embebido, né? Toda uma dança de privilégios e opressões. E aí, quando eu falei no início quem eu era, de onde eu vinha, como que eu me identifico, isso tem fundamental relação com isso aqui, né? Porque essa ideia de privilégio e opressão, ela vai estar relacionada à nossa educação, à nossa sexualidade, à nossa habilidade corporal, né? A classe social, linguagem, cultura, geografia, raça, tudo isso, tá? Então, assim, como é que isso vai se dar num modelo mais prático, né? Quais são os meus privilégios? Eu sou um homem e me identifico como tenho do sexo masculino,
e me identifico com esse gênero. Então, por ser um homem cis, eu tenho alguns privilégios, tá? Estou na faixa dos 30 anos, o que me dá também alguns outros privilégios, mas também vivencio algumas opressões, por ser gay, né? Por ser um nordestino e por ser um nordestino que vive no Canadá, que não é um país que fala português, muito menos cearês, que é a minha língua de origem, certo? Então, assim, todos nós temos privilégios e nós temos opressões em nossas vidas. Aqui eu não estou comparando o que é melhor, o que é pior, e nem essa é a ideia, tá bom? Mas é importante que a gente tenha claro que a gente está convivendo diariamente com pessoas também que vão estar junto nesse processo. Algumas pessoas vão estar vivenciando mais opressões, enquanto outras vão ter mais privilégios. E não é errado a gente reconhecer isso, certo? Mas é importante que a gente sempre identifique. E aí aqui nessa tabela, essa tabela eu peguei do Sick Kids, o Hospital Sick Kids aqui em Toronto, eles têm umas iniciativas muito legais em questão de inclusão, diversidade, enfim, eles têm alguns cursos online, inclusive quem se interessar depois por fazer, e se você for no site deles, procurar a parte de educação continuada, vocês vão encontrar tudo isso, né? E aí aqui é uma tabela que vai apresentar a ideia de grupo dominante e grupo não dominante, pensando no contexto ocidental e aqui na América do Norte, né? Então, se a gente pensa a questão de idade, a gente vai ver que quem está ali na faixa dos 30 a 60 anos está nesse grupo dominante, enquanto jovens e idosos estão fora desse grupo dominante, né? Questão da habilidade corporal, mesmo esquema, né? Quem é able body, quem tem todas as funções corporais regulares e normais, enfim, está dentro de um grupo dominante, enquanto outras pessoas que apresentam, né, algumas questões vão estar fora desse grupo. Linguagem de origem, inglês, já que a gente está num país que a maioria da população fala inglês, versus non-English para quem fala qualquer outra língua, né? E a ideia de religião também, mas o que eu quero me apegar aqui é a ideia de gênero, né? Então, como vocês podem ver aqui, homens cisgêneros, eles estão no grupo dominante. Então, no geral, na sociedade, eles são mais valorizados e eles ocupam mais figuras de poder do que quem está no gênero feminino ou transgênero, né? E também a questão de raça branca versus pessoas de cor, né? E orientação sexual. Pessoas heterossexuais estão dentro do grupo dominante, against, né? Contra, não gosto de contra, mas enfim, versus pessoas que formam todo o outro complexo da sigla LGBTQQ+, né? Então, assim, isso vai ter uma fundamental implicação em como que a gente vê o que é masculino. Por quê? Se o gênero masculino, cisgênero, branco, heterossexual, é tido como dominante, então a gente vai ter, em todo o imaginário social, a ideia de que ser masculino, ser macho, ser cisgênero, ser branco e ser heterossexual é o certo. Certo aqui entre aspas, tá? Mas é o normatizado, é o tido como o que é normal e é tido como o que é ideal. Então, todas as outras camadas sociais que estão nesse outro lado aqui da tabela, elas meio que vão viver aquém desse processo. Isso é uma coisa que às vezes a gente nem escolhe. É algo que já está tão dito e tão vivido e tão imbricado na sociedade que a gente nem percebe palavras que a gente está usando, o jeito que a gente fala, coisas que a gente faz, né? Então é fundamental que em espaços como esse a gente possa discutir sobre isso, a gente possa estar atento a como que a gente está se relacionando com esses aspectos, certo? E aí, continuando, eu trouxe essa fala aqui de Jamila, que, enfim, é uma autora que eu adoro. Só mais uma pessoa entrou. Desculpa, gente, eu estou aqui multitasking. Ok. E aí que ela vai dizer que falar de racismo, falar de opressão de gênero, no geral, é tido como algo chato. E ela pega esse termo bem contemporâneo, esse mimimi, né? Porque isso é tido como uma forma de deslegitimar o quanto que é importante que a gente fale sobre isso, né? Então é importante que a gente tome consciência e que a gente possa desestruturar aquela ideia hegemônica de que ser um homem cis, branco e heterossexual é o ideal, é o normal, é o melhor, né? E que a gente possa cada vez mais valorizar que existem diversas formas de ser e estar no mundo. Isso é completamente aceitável, isso é completamente normal. Isso inclusive, deve ser, né? Porque o mundo é melhor quando ele é diverso, tá? Aí, quando a gente entra para falar da questão da masculinidade, né? O que seria essa masculinidade tóxica? A gente pode pensar em termos correlatos, como machismo, né? Que também tem tudo a ver com isso, masculinidade hegemônica, que foi um dos termos iniciais, né? E aqui eu trouxe esse screenshot da Galileu, desse artigo que vai falar sobre como estereótipos de masculinidade afetam a vida e a saúde dos homens, né?
E aqui a gente vai entender que essa ideia de masculinidade como algo hegemônico é um conceito que foi criado por um cientista social já na década de 80, tá? E vai ser entendido como um padrão de práticas que permitem a continuidade do domínio dos homens sobre as mulheres ou do gênero masculino sobre o gênero feminino, certo? Isso vai ter efeitos diversos, não só no ser homem, mas vai ter efeitos também no ser mulher, certo? E principalmente se a gente for ampliar, isso vai ter efeito em toda uma comunidade. E é isso aí que eu vou falar logo em seguida. No final do ano passado, a OMS lançou um estudo, né, que apresentando que a ideia de masculinidade tóxica ela influencia a saúde e a expectativa de vida dos homens nas Américas. Então, isso vai ter uma relação fundamental, inclusive, com a forma como os homens vão cuidar da saúde deles, né? Porque se homem é aquela figura poderosa, né, que trabalha, que bota o dinheiro em casa, que tem que estar sempre forte, que não chora, que não pede, falando como a gente fala no Ceará, né, que não pede arrego, né, que não pede ajuda, então eles não vão para o médico, então eles não vão cuidar da saúde. Então isso vai ter uma série de repercussões, não só na questão social, em como a gente se relaciona, mas vai ter repercussões também em taxas de suicídio, em taxas de homicídio, em taxas de violência e até em doenças crônicas não transmissíveis como um câncer, né? Homens são bem mais afetados que mulheres. Isso tem todo também uma questão social antropológica envolvida, certo? Esses screenshots que eu estou colocando aqui ficam também como referências. Quem tiver interesse no tema, né, de querer pesquisar mais e ler mais, acho que vale super a pena, tá bom? Tem esse documentário também, que é o documentário Silêncio dos Homens, que eu não vou passar ele aqui, porque enfim ele é longo, ele tem 1 hora de duração, mas quem achar um tema interessante vale a pena. Indico principalmente para quem se identifica como homem, né? Quem se identifica com o gênero masculino, acho que vale super a pena refletir um pouco. E aí, nesse documentário, eles vão trazer também essa ideia de como que a masculinidade tóxica vai construindo o ser homem e vai impedindo, né, as pessoas do gênero masculino de vivenciarem, de experienciarem uma série de coisas, né? Como de chorar, como de falar sobre seus sentimentos, coisas às vezes que a gente nem, de certa forma, nem pensa sobre, como negar fogo, né? Outro termo que a gente usa no Nordeste, não sei se aqui como é que vocês entendem, mas o homem não pode negar sexo, né? O homem tem que estar sempre ativo, o homem tem que estar sempre participativo, o homem tem que estar sempre atuante, querendo inclusive fazer sexo, porque se o homem não quer fazer sexo, vem logo a ideia de que ele é gay. E é quando a gente começa a entrar nos efeitos dessa masculinidade tóxica também dentro da comunidade LGBT+, certo? E o que é a masculinidade tóxica em si? Né? Eu vou pegar esse artigo aqui que foi publicado recentemente na Carta Capital por um psiquiatra, o Bruno Branquinho. Eu achei esse nome bem engraçado, mas enfim, é o nome dele, né? E aí ele vai falar sobre os efeitos que essa masculinidade tóxica tem aqui na comunidade LGBTQ+, né? Ele diz: a masculinidade tóxica ela pode ser explicada como uma noção de que só haveria um tipo de masculino, que é definido por algumas características como a agressividade, como a hipersexualização, como a competitividade, como a virilidade, né? Então esses seriam os traços do masculino, certo? Enquanto os traços do feminino seriam mostrar emoções, ser sutil, ser calma, gostar de artes, não gostar de esportes, né? E até mesmo coisas como a escolha de fazer sexo ou não. Isso é dado a ideia do feminino, tá? E aí quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente vai, de certa forma, às vezes até inconsciente, supervalorizar essas categorias masculinas e desvalorizar essas categorias femininas, tá? Já começa que a gente já desvaloriza o que é, né, essa diferença entre homem e mulher. Mas aí dentro dessas categorias, se um homem, né, um homem cis heterossexual, se ele é alguém que expressa emoções, opa, isso é categoria feminina, né? Então ele já vai ser desmerecido. Né? Se ele é alguém que não gosta de futebol, né, que é uma coisa tida no nosso país como o grande esporte, um grande esporte masculino, e ele é alguém que gosta de balé, ele vai ser também desvalorizado, ele vai ser também desmerecido, porque ele não está de acordo com o que é normatizado como que seria categorias desse universo masculino. Né? E isso vai afetando, de certa maneira, que as pessoas podem ir construindo papéis sociais onde elas não se sentem que elas são elas mesmas, mas elas estão muito mais vivendo algo que é esperado delas, que é dito para ser. Ah, porque menino não chora. Ah, porque menino tem que usar azul. Ah, porque menino faz isso. Menino briga, menino não leva desafogo para casa. Né? Menino não pode negar fogo, enfim. E a gente vai escutando essas coisas desde criança, desde a nossa infância, a gente vai construindo e repassando isso.
repassa isso para os nossos filhos, repassa isso para os nossos irmãos e irmãs, e vai repassando isso socialmente, né? E construindo esse ciclo, que é um ciclo vicioso, que é um ciclo que cada vez mais a gente percebe o quanto que faz mal, tá? E aí, adentrando nessa questão específica da comunidade LGBTQ+, eu trouxe esse Twitter aqui do Dr. Maravilha, que, enfim, é uma pessoa que eu adoro. Quem não conhece, eu acho que vale a pena seguir, né? Ele é um médico infectologista lá do Brasil, ele atua em São Paulo, e ele traz várias discussões interessantes sobre a saúde, sobre saúde sexual, especificamente sobre saúde sexual LGBTQ, né? E ele se perguntou, por que que tanta gente insiste em perguntar quem é o mais masculino e quem é o mais feminino dentro de uma relação gay ou lésbica, né? Daí a gente já pode começar a pensar. Por quê? Numa relação gay, onde a gente tem dois homens que estão ali juntos, uma pessoa acabou de entrar, gente, só uma pausa para ela aceitar. Numa relação gay, onde tem duas pessoas que estão ali juntas, aquele que for mais masculino, ele é o mais valorizado. Aquele que for mais feminino, ele vai ser o mais desvalorizado. Isso vai implicar em preconceitos até dentro da própria comunidade, né? Que a gente vai utilizar um termo que eu particularmente não gosto, mas eu vou utilizar aqui porque é um termo que é dito, o afeminado. A ideia do gay afeminado, né? Porque é aquele gay que, além de ser gay, que já é errado socialmente, que já não está dentro da norma, ele ainda é um homem afeminado, né? Ou então também na comunidade gay, para quem não sabe, tem alguns rótulos que existem, né? Existe o rótulo do gay passivo, do gay ativo e do gay versátil. O gay ativo é aquele que, durante o ato sexual, é aquele que realiza a penetração. O gay passivo é aquele que recebe a penetração. O gay versátil é aquele que estaria aí em ambos os lados, certo? Existe um preconceito, às vezes mesmo que não dito, sobre a figura do gay passivo, onde algumas pessoas, inclusive, não se identificam como um gay passivo, preferem dizer que são versáteis, porque se eles falarem que são passivos, vai ter uma desvalorização. Vão ter piadas, inclusive, dentro da comunidade gay sobre isso. E eu posso falar sobre isso porque eu estou falando do meu local de fala, né? Eu, como homem gay, experiencio isso comigo e com os meus amigos, certo? E quando a gente vai para o ponto de vista de um casal lésbico, talvez seja o oposto, né? Ser lésbica, que já está fora da norma, mas seja pelo menos uma lésbica feminina, que é o que está esperado dentro da ideia do que é ser mulher. A lésbica, que é mais tem comportamentos que são considerados mais masculinizados, ela vai ser, de certa forma, desvalorizada. É o que a gente chama também, outro termo que eu não gosto, mas que a gente usa, a lésbica caminhoneira, né? É aquela que tem um jeito mais masculinizado, que é aquela que gosta de usar, talvez, roupas que são consideradas mais roupas do âmbito do masculino, quando, na verdade, gente, são formas de ser e de existir no mundo, né? Ele foi comentar aqui no tweet que é um modelo de tentar reproduzir na gente a heteronormatividade. Não só a heteronormatividade, como também essa ideia de masculinidade e feminilidade, né? O que é que tem que ser certo para um, o que é que tem que ser certo para outro, tá? Então a gente tem que aprender a desconstruir isso. E nisso aqui, num simples tweet, a gente pode já ver alguns exemplos, né? De como que essa masculinidade tóxica afeta as pessoas de uma maneira geral. E aí eu trouxe aqui essa figura que eu amo, que ela vai explicar letrinha por letrinha cada letra, né? Cada sigla da LGBTQ+. Tem algumas que já estão, inclusive, meio já fora de uso aqui, mas que, enfim, continuam. E a minha ideia trazendo isso aqui é tanto para educar vocês, né? O que é que significa cada uma das letras, mas também para que a gente possa tentar discutir. E aí eu vou estar falando muito aqui do meu local do G, né? Porque eu sou um homem gay, então posso falar das minhas vivências enquanto homem gay, como que essa masculinidade tóxica me afeta. Mas ela vai afetar a comunidade lésbica, vai afetar a comunidade bissexual, vai afetar a comunidade trans e todas as outras letras, né? Rapidamente, só entendendo aqui, L para lésbica, G para gay, B para bissexual, T para trans. O outro T seria para transexual, que é o termo que a gente não utiliza mais, né? Mas é um termo antigo vinculado principalmente a categorias médicas, quando ainda era considerado um transtorno, né? A ideia da transexualidade. Que é uma letra mais atual para queer, que tende a ser um termo mais guarda-chuva. Hoje em dia, queer pode abraçar todas essas letrinhas, né? Gente, apareceu um aviso aqui de que a meeting vai terminar em 10 minutos. E talvez a gente precise reativar o link, não é isso? Então, será bom te colocar de volta como host, Elisa ou Estela? Eu vou colar o link de novo e assim que cair eu já abro a sala pra gente. Beleza, tá. Então todo mundo fica avisado, assim que cair a gente reabre. E aí, voltando aqui, né? Então queer seria mais esse termo guarda-chuva, né? E queer, que se a gente for pensar aqui no contexto de quem fala inglês, seria um termo que no Brasil a gente poderia chamar, sei lá, de viado,
né? Um termo que antigamente era um termo pejorativo, era ruim, mas que hoje em dia as pessoas tendem a usar de uma maneira mais positiva e de afirmar, eu sou viado. E qual o problema com isso, né? Tem outro que para questioning, né? Pessoas que estão se questionando, não têm certeza qual a identidade sexual delas. Intersex são pessoas que estão ali naquele sexo biológico, não caem nem na ideia de masculino, nem na ideia do feminino, né? Ou cromossomicamente, ou por conta de genética, ou por conta de órgãos sexuais, eles não se encaixam nem num nem no outro, certo? Os dois, o primeiro é para ally, né, que seria o antigo simpatizante no Brasil, também é um termo questionável hoje em dia, porque em teoria todos nós deveríamos ser simpatizantes, né? Assexual, que é algo que a gente não discute, não reconhece, mas a sexualidade existe e é uma categoria sexual, inclusive, né? São pessoas que não sentem atração afetiva sexual por nenhum gênero. A pansexual, que são pessoas que sentem atração afetiva sexual por diversos tipos de gênero, se permitem diversas experiências. Então, assim, a masculinidade tóxica, ela pode afetar cada uma dessas pessoas. Ela pode afetar, por exemplo, a pessoa bissexual, uma mulher bissexual, quando a mulher bissexual é vista como um desejo, apenas um desejo sexual de alguns homens cis héteros, né? É uma mulher que ela aceita tanto homens como mulheres, então ela está naquela ideia de fetichização, né? Vai afetar a mulher lésbica naquela ideia de que seja lésbica, mas seja feminina, né? Bem como vai afetar o homem gay na ideia de que seja gay, mas seja masculino, né? Não se permita, não tenha uma voz grossa, seja forte, trabalhe na melhor função, esteja em locais de poder, né? A comunidade trans nem se fala, né? Porque eles já vão contra toda uma norma. Eles já vão contra a lógica da ideia de que o sexo biológico é o que me define enquanto ser, quando não é, né? O que vai me definir é como que eu vou me identificar. Então, ser uma pessoa trans por si só já é um ato revolucionário que com certeza vai contra toda uma lógica machista, vai contra toda uma lógica de misoginia, de masculinidade tóxica e de preconceitos, né? Vai afetar, por exemplo, uma pessoa assexual ao dizer que, como assim você não tem desejos sexuais? Especialmente se você se identificar como um homem, né? Como é que é possível você ser um homem que você não tem desejos sexuais? Isso, você está errado, alguma coisa está errada, né? Então, assim, cada pessoa da comunidade ela vai ser afetada de uma maneira diferente, de uma maneira diversificada por essa masculinidade tóxica, tá? E é importante que a gente esteja atento a isso, e claro que isso seria tema para uma discussão bem mais ampliada, mas que a gente mesmo que perceba que isso existe, tá? E que por mais que pareça mimimi, né, como aquela fala que eu trouxe da Djanila no começo, é algo que a gente tem que debater, é algo que a gente tem que perceber e que às vezes vai estar tão imperceptível, tão em algo do inconsciente que a gente nem percebe o que a gente está falando. Como fazer uma piada e utilizar algum termo pejorativo e achar que aquilo é engraçado, mas na verdade eu só estou reforçando o preconceito, né? Ou, por exemplo, chamar alguém de gay ou de viado ou daquilo outro, porque são termos que a gente usualmente utiliza para xingar alguém, quando na verdade a gente está xingando alguém em detrimento de falar mal de toda uma comunidade, né? Então, enfim, os efeitos vão ser variados. Mas o que eu gostaria de frisar também é da importância da gente não ficar só nesses efeitos, certo? Mas também pensar o que é que a gente pode fazer para mudar, né? Porque, beleza, a gente identificar que a masculinidade tóxica existe, a gente identifica. Mas o que é que a gente pode fazer de diferente, né? Essa mudança de atitude, ela vem de, primeiro, questionar essa ideia de masculino e feminino. Achar que tem coisa que é só de menino, tem coisa que é só de menino, né? Achar que menino tem que brincar de carro, menino tem que brincar de boneca. Não, são brinquedos. Eles podem brincar do que eles quiserem, né? E ao longo do tempo eles vão desenvolvendo quais são os brinquedos preferidos dele. Bem como a ideia de cores, bem como a ideia de como tem que se comportar, que menino tem que brigar na escola. Menino não pode brigar na escola, né? Menino não leva desafogo para casa, já a menina tudo bem. Se sente ali, perna cruzada, comportadinha, bonitinha. O máximo que você vai fazer enquanto menina é chorar, né? Assim, claro que eu estou sendo aqui bem extremista, mas isso são coisas que a gente vai escutando e vai vivenciando ao longo da nossa história, né? Que é importante que a gente vá quebrando isso, tá? E cada vez mais quebrando essas ideias de uma masculinidade tóxica, de machismo, né? E outra coisa também que o Bruno vai colocar aqui nesse artigo, que eu acho que é maravilhoso, é o quanto que a gente tem que cada vez mais valorizar o feminismo, né? Valorizar a ideia de que o feminino é tão importante quanto o masculino. E que ser emotivo, que gostar de arte, que chorar e que falar dos seus sentimentos não é errado, certo? E o quanto que a gente deve repassar isso para as novas gerações. Porque as novas gerações vão ser as pessoas que no futuro vão estar construindo a futura sociedade, vão estar repassando para as próximas gerações, né? Então, o quanto que a gente tem que reforçar dos nossos filhos, dos nossos irmãos, primos, primas, enfim, essas pessoas mais novas, essa importância de reconhecer que não existe masculino ser melhor do que feminino.
não existe só apenas figuras de poder masculinas. Existem figuras de poder femininas, né? E que todos devem ser respeitados e todos devem ser aceitos e a gente participa dessa diversidade, certo? Gente, eu vou finalizar aqui o compartilhamento de tela. Eu vou voltar para a Elisa para ela poder virar host, porque a meeting vai já encerrar. Por isso que nesses últimos minutos eu falei um pouco mais rápido, para a gente poder voltar com o link. Tá? Desculpem, mas é porque é multitask aqui. Obrigada, Rafael. Pessoal, Pronto, por favor, Elisa. copiem o link. Eu vou fechar a sala e a gente volta em 1 minutinho. O Então, link está no chat, caso vocês não tenham. Todos ok. copiaram? Posso desligar? Eu não Valeu. copiei. Pronto, gente, até já, por favor, não sumam, voltem.